Mas é impressionante que, de fato, o Nhingatu do Rio Negro, como diz o Antônio José, era dominante. Aqui no estado do Amazonas, o Solimões, ali se falava o Nhingatu do Solimões, do Rio Negro, o Nhingatu do Rio Negro, e os dois se mesclavam no Baixo Amazonas. Era dominante. Em 1840, se você pegar uma sessão da Câmara dos Vereadores de Serpa, de Itacoatiara, vai notar uma língua portuguesa um pouco estranha, porque os anais estavam em língua portuguesa, porém os vereadores brancos não falavam português. Eles debatiam na Câmara em Nhingatu. Porém, os escrivãos da Câmara, da Serpa, eram índios alfabetizados pelos missionários católicos. E, portanto, eles é que anotavam em Nhingatu e depois traduziam para o português, que era a língua oficial do Império. Como havia poucas escolas, na capitania do Rio Negro só tinham 2 escolas. O Seminário de São José, aqui em Manaus, que também ensinava as primeiras letras, e uma escola em Barcelos, que era a capital da capitania do Rio Negro. Então, o interesse pela língua portuguesa, da parte educacional do Império, até de questão do domínio político do território, do Grão-Pará, no caso do Grão-Pará, no período colonial, e depois já no Império, porque ele chega já no Império, não passava pela educação, e sim pela força e pelo processo colonial de dominação. Por isso mesmo, um pouco antes da chegada do Stradella aqui, um pouco antes não, 30 anos antes, basicamente, vem o poeta Gonçalves Dias, numa missão científica, no Segundo Reinado, e justamente ele morou numa casa ali em frente à biblioteca pública. Vários poemas do Gonçalves Dias foram escritos ali, e esse relatório. A casa foi demolida e é um estacionamento hoje, para mostrar o quanto nós preservamos a memória cultural da nossa cidade. A família achou que era mais negócio demolir a casa. Era uma casa de modelo colonial, uma das raras naquela área da cidade. Era a casa do poeta Gonçalves Dias. E ele volta escandalizado, porque ele vai assistir uma aula em Barcelos, e a aula era dada pela professora em português. Mas quando ela diz a aula terminou, ela imediatamente começa a falar em Nhingatu com os alunos. E a partir daí ela vai embora falando de Nhingatu, e ele ficou surpreso, porque poucas pessoas falavam português. Falavam alguns com muita dificuldade em Barcelos, a não ser os oficiais do Exército Imperial e algumas figuras da administração imperial. O resto do povo não falava. Então ele apresenta esse famoso relatório, e o Segundo Reinado estabelece uma política de... Note-se que na questão do Império não há uma proibição, como no período colonial, de falar as línguas indígenas. Não há uma proibição no Império. No entanto, eles contrapõem com uma política maciça de educação e criam basicamente uma escola de primeiras letras em todas as cidades importantes da Bacia Amazônica, introduzindo de fato a língua portuguesa. Portanto, a língua portuguesa é muito recente aqui na nossa região, em comparação com a penetração da língua portuguesa em outras regiões do Brasil. Voltando ao Stradella, o que foi importante para mim e que me permitiu fazer uma adaptação muito próxima da narrativa que ele faz é o respeito, portanto, que ele demonstra, não com o olhar de um etnólogo, mas um respeito amoroso pelos contos, pela literatura das etnias e dos povos do Rio Negro. Isso é que é bonito. Só agora, já no século XXI, é que a academia começa a perceber
que não pode exilar a escultura das etnias no sanatório da etnografia e da antropologia. Não é? É possível fazer, e hoje já começam a ter análise, né? Análise e também um estudo da produção cultural das etnias do Brasil, especialmente do Rio Negro, que é muito rica, como literatura. Há dois exemplos: a Lúcia Sá, que atualmente dá aula na Inglaterra, é uma pioneira desses estudos dos textos de Stradelli e dos textos originais coletados a partir da narrativa do Maximiano José Roberto, tratados e estudados como se fosse Homero, como se fosse poemas da tradição europeia ou poemas analisados da tradição asiática, né? E esse foi o espírito que me imbuiu na hora de montar o texto, que deu muito problema com os índios. Durante a montagem, primeiro eu trabalhei com os Dessanas, que fizeram todos os figurinos, mas não quiseram fazer as flautas de Jurupari. Tinha a cena que apresentava as flautas. E eles disseram que não fabricavam mais. Mas eu sabia que ainda eram fabricados na Colômbia, pelos Dessanos da Colômbia. E eles disseram, aí confessaram: não, você vai fazer a peça para mulheres, nós não vamos fazer a flauta de Jurupari, porque as mulheres vão olhar. Com certeza o senhor não vai mandar as mulheres saírem. Então nós não vamos profanar as flautas. Eu falei: então faz Japurutu, são as flautas parecidas. Ele falou: não, aí você vai estar mentindo, porque as flautas Japurutu não são flautas sagradas. E enquanto a gente ensaiava, uma comissão de índios, liderada pelo Gabriel, finado Gabriel, invadiu o teatro, dizendo que nós não íamos encenar aquela história porque era sagrada deles, nós estávamos dessacrando. Em meio plena ditadura, eu disse: ninguém mais vai censurar isso aqui. Eu vou montar assim. Ele falou: muito bem, então você vai montar. Depois de um bate-bocas, nós vamos contratar um pajé e nós vamos matar todos vocês. E foram embora. Bom, dizer isso na frente de atores e atrizes, não é? Que não são nada supersticiosos. Aí os Dessanos ficaram calados. Eu falei: pô, vocês estão me ajudando aqui a ficar calado com esses destribalizados, entram aqui ameaçando. Eu disse: não te preocupa não, nós temos um pajé bem melhor do que o deles. Você arranja um sapato, um par de sapatos, 2 calças, 2 camisas, que a gente vai levar para o pajé. E de fato não morreu ninguém. Alguns atores eu queria que morresse durante a temporada, mas não morreram.